Olá pessoal, eu sou o professor Celso Medeiros. Estamos resolvendo questões da Universidade Federal do Paraná do vestibular de 2010 e 2011. É uma série de 9 questões e estamos fazendo a questão número 5. Vamos lá então. Bom, aqui ele diz: um balão de ar quente foi lançado de uma rampa inclinada, utilizando o plano cartesiano. A figura ao lado descreve a situação de maneira simplificada. Ao ser lançado o balão, esticou uma corda presa aos pontos P e Q, mantendo-se fixo no ar. As coordenadas do ponto P, indicado na figura, são... Bom, ele quer saber qual as coordenadas desse ponto aqui. Então, vamos dar uma relembradinha como que funciona coordenadas num plano cartesiano. Primeiro, a gente tem que saber que uma coordenada ela é dada da seguinte forma: x, y. Bom, o x é o traço horizontal no meu plano cartesiano e o y vertical. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, é 0,0, certo? Esse ponto Q é x é 10, y é 5. Percebem? Bom, eu tenho uma reta, então é uma equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau, a gente descreve da seguinte forma: ax mais b. Então, y é igual a ax mais b, certo? Ou f de x é igual a ax mais b. Como o ponto zero, tanto x e y é zero, significa que o b, que é a constante, é zero. Por quê? Quer ver? Ó, se eu substituir x por zero aqui, quanto que ficaria? F de zero é igual a ax, então a vezes zero, mais b. Só que o yf de zero é zero, então zero é igual a vezes zero mais b. Nesse caso, eu tenho que o b obrigatoriamente vai ser zero. A pode ser qualquer coisa, porque se eu multiplicar a por zero vai dar zero, né? Então zero é igual a zero mais b. B obrigatoriamente vai ser zero, porque no gráfico me indicou que o ponto, esse ponto aqui é 0 e 0. Onde x é 0, y também é 0. Então eu sei que o b é 0. Então a minha função aqui vai ser f de x é igual a vezes x. F de x é igual a vezes x. Essa é a função dessa reta aqui. Ah, professor, mas por que eu preciso saber a função? Bom, se eu souber a função, facilita toda a minha vida, porque eu vou, a partir dela, conseguir avaliar as alternativas e ver se eu preciso entrar em detalhes nos cálculos. Às vezes o enunciado parece que é complexo, mas as alternativas nos dão a resposta de mão beijada. Então vamos lá, vamos ver como que nós poderíamos resolver essa questão. Repare que quando o ponto é zero, os dois são zeros. Mas quando o ponto é x é igual a 10, o y é igual a 5. Reparou que, como nós estamos tratando uma reta, isso é uma constante. Então significa que cada vez que eu passo 10 em x, eu vou passar 5 em y. Então, cada vez que eu passo um período em x, eu vou passar a metade desse período em y. Então o a é meio. Esse a aqui é igual a meio. Por quê? Quando x é 10, y é 5. Daí eu posso afirmar que quando x é 20, o y é... Quando o x é 20, o y será 10. Então esse ponto aqui, ó, apesar de não estar sendo informado aqui no gráfico, é 10. Por quê? Porque eu descobri qual que é a função. Então a função é f de x é igual a meio vezes x. Ora, se f de x é igual a meio vezes x, para qualquer valor de x, y será a metade. Então vamos analisar as alternativas. X é 21, y poderia ser 7? Não, então isso aqui está errado. Se x é 22, y poderia ser 8? Não, porque teria que ser 11, porque tem que ser a metade. Então essa aqui está errada. Se o x é 24, y poderia ser 12? Opa, essa aqui pode.
Vamos ver se tem mais alguma que pode. X é 25, y seria 13? Não. Então, essa não pode. X é 26, y poderia ser 15? Não, essa também não pode. Então, eu não preciso fazer mais nenhum cálculo, que eu já sei que a resposta é a alternativa da letra C. Veja, basta nós conseguirmos descobrir qual a função que está no gráfico. No caso, uma função de uma reta é bastante simples ser descoberta, porque a reta ela se dá dentro desse conceito, ax é igual a mais b. Se os dois pontos, se o ponto inicial aqui, 0 para x, 0 para y, significa que b é 0. Ah, professor, mas e se a reta tivesse assim, ó? E aqui fosse 1? Significa que quando x é 0, o y é 1, significa que essa constante aqui seria 1. Certo? Então, eu consigo, através de olhar olhando para a reta, chegar na equação da reta. Né? Existem até fórmulas, mas aqui nem precisa usar uma fórmula. Por quê? Porque nós conseguimos olhar pela proporção. Se x rodou 10, y rodou 5, então pela proporção eu sei que cada vez que x passa 1, y passa meio. X passou 2, y passou 1. X passou 4, y passou 2. X passou 10, y passou 5. E assim por diante. Espero que tenham gostado e até uma próxima.